noite. Boa noite. Merece aplausos a promotora Silvia Becker Pinto, de Caxias do Sul. Ela quer arquivar o caso da mulher de 87 anos que matou um ladrão em legítima defesa. Não se trata, a promotora sabe disso, de passar por cima da lei, nem de justificar um crime porque foi contra um bandido e cometido por uma idosa. Trata-se, na verdade, de uma oportunidade única da sociedade defender uma pessoa de bem. Porque quando criminosos matam, não faltam leis nem interessados em livrar-lhes a cara o quanto antes. O Jornal do SBT está no ar com o crescimento do trabalho infantil no Brasil. O país anuncia a primeira vacina do mundo contra a esquistossomose. O produto deve chegar ao mercado em 2015. Durou mais de 8 horas o depoimento em que o governador de Goiás negou relações com Carlinhos Cachoeira. 3 anos de gravações. Nenhuma ligação do senhor Carlos Cachoeira para mim, o meu telefone. As imagens exclusivas do sequestro do jogador Valdívia. Um caminhão que transportava maconha bate numa van e 15 pessoas morrem. O Ministério Público quer 40 milhões do governo de São Paulo por danos na ação policial na Cracolândia. O ônibus atinge um ponto cheio de passageiros no Rio. A menina que vai representar as gerações jovens na Rio+20. Our future is in danger. Responda rapidamente. A maioria dos brasileiros paga contas com cartão, cheque ou dinheiro? Um acidente agora à noite na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, deixou 4 mortos e mais de 50 feridos. Um ônibus invadiu um ponto cheio de passageiros. Vamos às informações do repórter Léo Santana. Um ônibus que seguia pela Avenida Brasil, próximo à Passarela 3, na altura do bairro do Caju, subiu a calçada, atropelou várias pessoas que estavam em um ponto de ônibus e só parou depois de bater em um muro. O veículo ficou destruído. De acordo com os bombeiros, pelo menos 4 pessoas morreram na hora. Corpos ficaram presos às ferragens. A mãe de uma das vítimas desmaiou ao reconhecer o corpo da filha. Pelo menos outras 50 pessoas também ficaram feridas e foram levadas para os hospitais Souza Aguiar e do Andaraí e também para a unidade de pronto atendimento de Bom Sucesso. A perícia já está no local, mas os bombeiros ainda não sabem dizer quais foram as causas do acidente. A prioridade neste momento é o atendimento às vítimas. Léo Santana, do Rio de Janeiro, para o Jornal do SBT. A neblina que cobriu São Paulo na noite desta terça-feira fechou o aeroporto de Congonhas por mais de 4 horas. O aeroporto ficou fechado para pousos entre as 6 horas e 46 minutos e 11 horas da noite, quando as operações foram encerradas. 35% dos voos foram cancelados e 61% tiveram atraso. O saguão do aeroporto de Congonhas ficou lotado. Agora eu vou para casa de um sobrinho, dormir lá e tentar amanhã pegar um voo. Infelizmente vou ter que remarcar aí os dias dos namorados para o próximo ano. Esse ano já foi. O depoimento da amante de Marcos Matsunaga, o empresário morto esquartejado pela mulher, revelou um homem com muito poder financeiro e, ao mesmo tempo, carente. Natália Lima, a amante, contou à polícia que uma vez, depois de uma discussão, Marcos apareceu com arranhões no braço e disse que tinha medo de que a mulher fizesse algo contra ele. Uma mulher alta, magra e morena. Essa é Natália, suposta amante do empresário Marcos Matsunaga. As imagens foram feitas em frente a um restaurante de luxo por um detetive particular no dia 18 de maio, véspera do crime. Às 11h30 da noite, eles acabam de jantar. Depois, à meia-noite, Marcos e Natália entram num hotel e só saem às 4h30 da tarde. Foram 16 horas juntos. No mesmo dia, às 6h30, Marcos já estava com Elise. O final da história o país inteiro conhece. Os dois brigam por causa da suposta traição e Elise mata e esquarteja o corpo do marido. Foi pela internet que tudo começou. Marcos Matsunaga achou o contato de Natália no mesmo site em que conheceu Elise. Ele deu de presente para a amante um carro de R$100 mil, da mesma marca e do mesmo modelo que ele tinha dado para a esposa. Em depoimento à polícia, Natália contou detalhes de como era a relação com o executivo. O SBT teve acesso ao depoimento. Natália descreve Marcos como um homem carente e muito carinhoso. Conta que conheceu o empresário no dia 13 de fevereiro. A partir daí, eles começaram a se ver toda semana.
Em março, os encontros ficaram mais regulares. Natália diz que ganhava R$4 mil por mês para receber Marcos no apartamento dela 2 vezes por semana. Em maio, segundo ela, o empresário fez uma proposta mais ousada. Ofereceu R$27 mil por mês para Natália deixar de ser garota de programa e ficar exclusivamente com ele. Durante esse período, ainda de acordo com o depoimento de Natália, eles passaram 2 dias em Montevidéu, no Uruguai. Uma vida dupla que despertou a ira de Elise. A ex-garota de programa, que se apresentava como muito carinhosa para os clientes, revelou um lado frio e cruel. Destruiu a vida dela, a da filha e a da família de um empresário bem-sucedido. Agora à noite, o advogado da família Matsunaga, Luiz Flávio Durso, disse ao jornal do SBT que vai pedir o exame de paternidade da filha que Marcos teve com Elise. Segundo o advogado, a família não tem propriamente dúvidas, mas tudo que se refere ao caso deve ser investigado. Um corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado num bairro de São Paulo. Nesta avenida movimentada da zona norte da capital, por intermédio de uma denúncia anônima, os policiais encontraram os pedaços do corpo de uma mulher dentro de um saco de lixo. A polícia aguarda os laudos da perícia para determinar a identidade, a causa da morte e há quanto tempo o corpo estava jogado ao lado da avenida. Um acidente com um caminhão e uma van deixou 15 pessoas mortas no interior do Paraná. Além do grande número de mortos, o que chamou a atenção foi a carga do caminhão. Apenas 2 passageiros da van foram resgatados com vida. Por volta das 3 horas da madrugada, o motorista do caminhão perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo de frente com a van. O veículo transportava sacoleiros que saíam de Ponta Grossa para Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. O grupo viajava para fazer compras no país vizinho. O acidente aconteceu num trecho cheio de curvas perigosas onde a rodovia não está duplicada. O que surpreendeu os policiais foi que no meio do carregamento de madeiras também havia maconha. O motorista do caminhão foi socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital. A polícia encontrou a droga por acaso. A carga ficou espalhada na rodovia e índios de uma reserva vizinha que furtavam a madeira encontraram o carregamento de maconha. A República Tcheca venceu a Grécia e a Polônia jogando em casa e empatou com a Rússia pela Eurocopa. Nas ruas de Varsóvia, capital da Polônia, torcedores poloneses e russos se enfrentaram antes e também depois do jogo. A briga começou a caminho do estádio. A polícia teve que usar bombas de efeito moral. Enquanto alguns torcedores procuravam fugir do confronto, outros aproveitavam para bater naqueles que estavam sozinhos, como este polonês que levou muitos socos e pontapés. Mais de 100 torcedores foram detidos e 10 pessoas ficaram feridas. Dentro de campo, a Rússia não se intimidou com o público que lotava o Estádio Nacional de Varsóvia. 55 mil pessoas. Com um desvio de cabeça, Zagov fez 1-0 contra a Polônia. Zagov é o artilheiro do torneio com 3 gols. No segundo tempo, Jakub mandou essa bomba de esquerda e empatou o jogo. Final 1-1. Na outra partida, 5 minutos iniciais arrasadores da República Tcheca em cima da Grécia. Jirasek fez o primeiro dos tchecos e Pilar marcou o segundo gol. Parecia que ia pintar goleada, mas o goleiro Peter Cech falhou e os gregos com Džekas diminuíram, mas não conseguiram um empate. Final, vitória da República Tcheca por 2-1. Você vai ver agora imagens exclusivas do sequestro do jogador Valdívia, quinta-feira da semana passada. As imagens são do circuito interno de uma loja de autopeças e foram obtidas pelo comentarista de esportes do SBT, Bruno Vicari. As primeiras imagens são de uma câmera atrás dos caixas. Observe que Valdívia aparece no alto do vídeo numa fila, usando um agasalho de cor clara. Nesta outra imagem, o jogador está sozinho no caixa. Ele quer fazer um pagamento, mas como já havia sacado o limite do cartão num caixa eletrônico, não consegue. Aqui o sequestrador aparece em outro balcão de costas. É este rapaz com a cabeça raspada e jaqueta preta. Valdívia e a mulher Daniela aparecem no canto inferior esquerdo do vídeo. O bandido parece estar muito à vontade. Daniela tenta pôr o capuz na cabeça de Valdívia. O jogador rói as unhas, aparentando nervosismo.
Aqui eles conversam com funcionários da loja. A pessoa que está no caixa já prestou depoimento à polícia. O SBT também teve acesso a uma sequência de fotos que podem ser decisivas para identificar o criminoso. Nesta, ele aparece de frente. Nesta outra, de perfil. Depois de ver essas imagens, um sargento da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo entrou em contato com o SBT agora à noite para dizer que o sequestrador pode ter sido preso na noite de segunda-feira por um outro crime. O nome do preso é Rogério dos Santos, que tem antecedentes criminais por roubo e tentativa de estupro, e ele foi detido com um carro roubado. Ronaldinho Gaúcho já é o grande ídolo da torcida do Atlético Mineiro, sim senhor. Pena que para homenageá-lo, os torcedores tenham praticado um ato de vandalismo. 2 atleticanos resolveram escrever o nome do jogador nas costas da estátua do Cristo Redentor, que fica no bairro Milionários, em Belo Horizonte. Eles capricharam no 49, o número da camisa do jogador no galo. Mas esqueceram da letra L de Ronaldinho. Um foi detido e o outro conseguiu fugir. Olha, neste rolo aí entre Ronaldinho Gaúcho e o Flamengo, há aspectos que não são apenas esportivos e precisam ser considerados no contexto institucional. O primeiro deles é que no Estado Democrático de Direito, os contratos têm de ser respeitados pelas duas partes. O outro é que todo cidadão tem direito à privacidade. Não adianta se o cara bebeu, se não cumpriu direito às suas obrigações que o clube não cobrou, ou se ele frequentou quartos de hotel já habitados. Ele tem direito de receber o dinheiro que foi combinado no contrato e ele não pode ter a sua imagem exposta ao público na intimidade. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Por orientação do Palácio do Planalto, o Congresso vai mudar o texto de uma medida provisória que reduz o salário dos médicos contratados pelo governo federal. Eles se manifestaram em 9 estados. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati, disse que houve um erro. A medida provisória reajusta os salários de carreiras federais de várias áreas. Mas para os médicos, além da remuneração ser reduzida, aumentou a carga horária. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, relator da medida provisória, vai apresentar uma emenda com uma tabela específica para os médicos, sem reduzir os vencimentos. Em São Paulo, o atendimento não foi interrompido. Manifestantes se reuniram na Zona Sul e soltaram balões. Em Pernambuco, a greve pegou os pacientes de surpresa e os hospitais ficaram lotados. O governo federal pediu um prazo de 20 dias para apresentar uma proposta aos professores das universidades federais que estão em greve já há quase um mês. 55 instituições estão paradas. Os professores querem aumento de salário, reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho. Uma nova reunião foi marcada para terça-feira. Depois de mais de 30 anos de pesquisas, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou que já tem a vacina contra a esquistossomose, conhecida popularmente como barriga d'água. O Brasil é o primeiro país a criar a vacina contra a doença, que atinge 200 milhões de pessoas no mundo por ano. O produto estará no mercado em 3 anos. Neste frasco foi apresentada a vacina contra a doença que afeta 2 milhões e 500 mil pessoas no país, a maioria na região Nordeste. O contágio acontece principalmente em áreas sem saneamento básico. A doença é provocada por um verme, o Esquistossoma mansoni, que se aloja no intestino ou no fígado do homem. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, diarreia e perda de peso. No estágio mais avançado, pode provocar até a morte. Em risco também está o desenvolvimento socioeconômico das regiões afetadas. Comprometendo a população jovem, causando anemia, causando diminuição da capacidade cognitiva, da capacidade de trabalho. O verme precisa de uma proteína chamada SM14 para viver. Os cientistas conseguiram isolar essa substância. A vacina possibilita a criação de anticorpos que atuam sobre a proteína. Assim, o parasita não consegue se desenvolver dentro do corpo e morre. O Brasil é o primeiro país no mundo a criar uma vacina contra a esquistossomose, mas que ainda precisa passar por outras 3 fases de testes para ser produzida em larga escala. O produto deve chegar ao mercado em 2015 e já há interesse em utilizá-lo em vários outros países. A Organização Mundial de Saúde é a maior interessada porque esse é um problema de ordem global e é um problema que afeta muitos países africanos. A vacina é preventiva e deve ser incluída no calendário brasileiro de vacinação infantil. A descoberta rompe a lógica que impera na indústria farmacêutica.
É que ela é uma doença negligenciada, é uma doença que ocorre em populações pobres, em países pobres, portanto o mercado internacional, a grande indústria internacional não tem interesse em desenvolver, é muito custo para pouco retorno. A secretária de Estado americana confirmou que virá Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa nesta quarta-feira. Nos 3 primeiros dias, os representantes das comitivas internacionais vão negociar o documento que será debatido depois pelos chefes de Estado na semana que vem. Faltam poucas horas para começar a conferência aguardada pelo mundo inteiro e muita gente virou a noite trabalhando. Há 20 anos, aqui mesmo no Rio Centro, líderes mundiais se reuniam e começavam a popularizar ideias como o aquecimento global. Os efeitos da poluição sobre a temperatura da Terra seguem em discussão. Mas agora os desafios parecem maiores. Como garantir que a economia mundial cresça, que pessoas continuem a sair da pobreza sem esgotar os recursos do planeta? O princípio número 1 dos princípios do Rio é de colocar o ser humano no centro das atenções dos esforços pelo desenvolvimento sustentável. A Rio+20 vai acabar daqui a 10 dias e nem todo mundo está otimista quanto a um acordo vindo dos líderes internacionais. Mas num evento tão importante como esse, não é só a palavra dos políticos que importa. O momento é de mostrar engajamento de toda a sociedade, dar o exemplo. É o que esta ONG carioca veio fazer por aqui. No último carnaval, eles recolheram tampinhas de garrafa e lonas de propaganda e agora, na Rio+20, exibem bolsas, guarda-sóis e ímãs de geladeira feitos com material reciclado. Eu acho que toda a sociedade unida, eu acho que a gente vai conseguir um bom resultado positivo. Quem vier ao Rio poderá se impressionar com as belezas da cidade maravilhosa, mas também vai se assustar com águas tão poluídas e tão perto do Rio Centro. Este é o esgoto da Barra, dessa área aqui de Jacarepaguá. Isso aqui é o esgoto, passa todo aqui. Como despoluir dá muito mais trabalho, em alguns lugares só deu tempo para uma maquiagem de última hora. Mas até o pintor desta ponte sabe que o principal ainda precisa ser feito pelos governos e por todos nós. Se a população tiver noção do que está fazendo, não jogando nada nos rios, beira de encosta, com certeza isso vai ser melhor para nossos filhos e netos. A Rio+20 já tem a sucessora da garota canadense, que há 20 anos na Rio 92 fez um discurso que chamou a atenção do mundo. Vamos conhecê-la então. My name is Brittany Brittany Trilford é da Nova Zelândia e tem 17 anos. Ela venceu um concurso internacional e foi a escolhida para representar as futuras gerações da Rio+20. Brittany gravou um vídeo de 3 minutos chamado O Futuro que Eu Quero, no qual alerta governos e empresas para os riscos ao meio ambiente. Na Eco 92, também realizada no Rio, a canadense Severn Cully Suzuki, então com 12 anos, ficou conhecida por calar o mundo durante 5 minutos, com um discurso sobre o futuro do planeta. Um passageiro empurrou uma funcionária do metrô para os trilhos depois de uma discussão na Rússia. A mulher se desequilibrou e caiu de costas. Um outro passageiro que estava ao lado bateu no homem e depois foi socorrer a funcionária, que não se feriu gravemente. O que jogou a mulher nos trilhos foi preso. A seguir, o trabalho infantil cresce pouco, mas cresce ainda no Brasil. O Ministério Público quer 40 milhões do governo de São Paulo pela ação na Cracolândia. A ONU reconhece que a Síria vive uma guerra civil. Já já no Jornal do SBT.